O programa Cidade Alerta Paraíba de hoje já começa atualizando o caso do acidente que chocou a todos aqui na capital na última segunda-feira na principal avenida da cidade. A Polícia Civil divulgou hoje imagens do circuito de segurança de um bar em que o motorista apontado como responsável pelo acidente aparece bebendo e deixando o local com o carro envolvido na colisão. Os detalhes quem traz é o repórter David Martins. Vamos ver. De acordo com a polícia, o condutor da caminhonete branca é Raimilson Tadeu da Silva Pereira, de 31 anos, também conhecido como Tadeu Pantinha. A superintendente regional da Polícia Civil, Roberta Neiva, afirma que ele bebeu antes de dirigir e provocar o acidente. As fotos são as que foram divulgadas nas redes sociais. Inclusive, a testemunha o reconhece pelas fotos da rede social como a pessoa que estava bebendo no restaurante, ingeriu as 9 cervejas, saiu no veículo idêntico, o mesmo veículo, o veículo que causou o acidente, e não há dúvidas de que a autoria recai sobre ele. O restaurante onde o suspeito estava é esse, fica no bairro da Torre. É um estabelecimento de classe média. Aqui também funciona um clube de sinuca. As pessoas ficaram incomodadas com a presença da nossa equipe, por isso tivemos que nos afastar para poder gravar. Ele chegou por aqui pouco depois das 3 horas da tarde. Vídeos mostram a movimentação de Raimilson no restaurante. Na primeira imagem, o carro aparece entrando no estacionamento. Depois, Raimilson está sentado, conversando com uma pessoa. Durante a conversa, ele bebe o que parece ser cerveja. Na sequência, muda de mesa. Repare que ele parece perder o equilíbrio na hora de sentar. Agora ele conversa com outra pessoa. Sob a mesa, uma garrafa de bebida. Às 17h38, ele deixa o local, minutos antes do acidente. Desde a noite do fato, que a Polícia Civil empreende diligências para identificar e confirmar a autoria, bem como as circunstâncias do crime. E ontem, no dia de ontem, foi um trabalho intenso de investigação. Nós já amanhecemos na casa dele para prendê-lo e nós conseguimos confirmar realmente que ele havia ingerido bebida alcoólica. O suspeito fugiu do local depois do acidente. Um advogado esteve na central de polícia, mas não houve interrogatório dele ainda. Continuamos em diligência para prendê-lo. Inclusive, todo esse arcabouço probatório já é de conhecimento do judiciário. Ele ainda está diante das diligências que a Polícia Civil vem empreendendo desde a hora do fato. Estamos em flagrante. A delegada disse que o motorista já tem multas e infrações graves dirigindo. É importante que frise que ele tem, inclusive, por trafegar na via exclusiva de ônibus, na Epitácio Pessoa. Além de avançar na faixa de pedestres, ou seja, também na travessia de um sinal vermelho por certo. A infração, a multa por essas 2 infrações de trânsito e o que se assemelha à conduta que ele fez no dia do crime. O acidente aconteceu na última segunda-feira, na Avenida Epitácio Pessoa. A colisão foi flagrada por câmeras de monitoramento da CEMOB. O veículo branco avança o sinal vermelho e bate em outro carro que capota. Outros 3 veículos foram atingidos. 5 pessoas se machucaram e foram levadas para o hospital. Um idoso de 81 anos continua internado em um hospital particular. Ele vai responder pelo 303 do Código de Trânsito com a situação do parágrafo 2º, que é uma nova redação de 2017, em que há uma vítima em estado grave, a embriaguez ao volante, o que isso aumenta a pena de 1 a 5 anos de reclusão. Ele vai responder por ter se evadido do local e pela omissão de socorro. Até o fechamento desta reportagem, ele ainda não tinha sido preso. Muito bem, então aí as imagens cedidas pela polícia, coletadas lá no bar onde ele bebeu, né, durante um bom pedaço aí da tarde antes do acidente. Números dizem que foram 9 cervejas, que é um volume considerável. Olha, o problema do Raimilson não é ele ter bebido, porque no nosso país não existe nenhuma lei que proíbe ninguém de beber, né? Nós não temos lei seca, temos a operação lei seca, mas essa lei seca não existe. O problema é o Raimilson ou qualquer outra pessoa ingerir bebida alcoólica e cometer a imprudência, ou melhor, a irresponsabilidade de conduzir um veículo de qualquer tamanho que seja, principalmente um veículo deste tamanho aí. Foi de uma imprudência tremenda, de uma irresponsabilidade quase que
criminosa, já que ele causou esse acidente gravíssimo, onde 5 pessoas saíram feridas. Poderia ter acontecido uma verdadeira tragédia, inclusive com a morte dele próprio, o que revela o nível de descompromisso com a vida dos outros e com a sua própria vida. Mas, graças a Deus, apenas as pessoas saíram feridas. Por que eu digo graças a Deus? Porque as pessoas poderiam ter literalmente morrido. Então, o Rainilson vai ter que arcar com as consequências dos seus atos inconsequentes, já que foi uma irresponsabilidade e uma imprudência tremenda. E nós seguimos falando sobre esse caso aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. A repórter Ludmila Costa está ao vivo e traz informações sobre o estado de saúde das vítimas do acidente que continuam internadas aqui na capital. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Do acidente da última segunda-feira na Epitácio, ficaram 5 vítimas. 5 pessoas ficaram feridas, foram levadas para o trauma. 3 delas tiveram alta e 2, um casal de idosos, foi trazido para esse hospital particular. De acordo com informações da família, a idosa vai fazer 82 anos amanhã. Ela sofreu fraturas em 12 costelas e no externo, que é o osso que fica aqui no meio do tórax, interligando as costelas. Ela está em estado estável e consciente. Já o idoso de 81 anos também fraturou as costelas e o externo, com o impacto da batida. E ele ainda tem um agravante, ele já tinha enfisema pulmonar e por conta do impacto, da violência que foi o acidente, um líquido extravasou e foi parar no pulmão. Ele está com um dreno no pulmão para tirar esse líquido e está respirando com a ajuda de aparelhos. Ele também está consciente e o estado de saúde dele é estável. E claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso e o estado de saúde das 2 vítimas que continuam internadas e torcer, claro, pela recuperação do casal. Jomar, eu volto com você. Ok, muito obrigado, Ludmila, pelas informações, Estamos todos, com certeza, torcendo aqui pela plena recuperação desse senhor, de mais de 80 anos que continua internado e tomara Deus que realmente ele saia dessa aí com vida, porque imagina a situação do Rainilson se esse senhor vier aí a falecer, por uma circunstância ou outra, claro, ligado ao acidente. É uma pessoa com mais de 80 anos, então o risco é bem maior de que o pior aconteça, mas se Deus quiser, isso não vai acontecer, E já pula, já vai pular aí para o crime de homicídio. Detalhe, viu? O Rainilson continua ainda em estado de flagrância, já que as diligências continuam para tentar encontrá-lo e prendê-lo. Então, ele pode ser preso a qualquer momento, já que a polícia não parou de trabalhar no sentido de encontrá-lo e prendê-lo. Então, o estado de flagrância dele continua. Que fique aí, um aviso aos navegantes que se arriscam, em beber e conduzir um veículo, que vocês podem, além de tirar a vida de pessoas inocentes, estragar a sua própria vida. Então não façam isso, pelo amor de Deus, independente de valor de multa, se é R$3.000, que eu acho que até pouco, poderia ser R$10.000, que ainda era pouco, e muita gente ainda se arrisca, coloca em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Olha, se alguém tiver alguma informação com relação ao paradeiro do Rainilson, esse que está aí na sua tela, por gentileza, informe, Rainilson, informe a polícia 197 ou então até pelo 190 para que ele seja encontrado, preso e responda pela irresponsabilidade tremenda que cometeu na última segunda-feira.